Querido, me dê sua atenção nos próximos minutos. Queria compartilhar com você uma palavra hoje. Eu acredito que se você sair daqui entendendo aquilo que Deus quer falar com você, você vai ter uma vida extraordinária. A Bíblia diz em João capítulo 10, Jesus disse assim: eu escolhi vocês, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa palavra abundância no grego significa extraordinária. A maioria das pessoas, elas vivem e estão o tempo todo vivendo uma vida ordinária. Uma vida ordinária é uma vida na média. Mas Deus não chamou você para viver uma vida na média. Ele chamou você para viver uma vida extraordinária. Aleluia. Não importa, queridos, como empresário, como pai, como mãe, como CLT. A questão não é onde você está, mas no que você é e no que você faz. Você ter uma vida acima da média. Aleluia. Então nós estamos falando muito sobre isso, né? Produtize-se. E eu queria falar com você um pouco hoje a respeito das oportunidades que estão surgindo no mundo atual hoje. Nós estamos diante de grandes mudanças, o mundo está em mudança. E eu queria, desde semana passada eu falei um pouco a respeito disso, semana retrasada nós falamos. As mudanças estão acontecendo, as crises no mundo estão acontecendo. E como que fica nós, como cristãos, que cremos em Cristo, porque Cristo vai voltar um dia, como que eu fico? Eu me preparo, não preparo, eu faço faculdade, não faço? Como que o meu dia a dia tem que ser, crendo que um dia eu vou morar com Cristo eternamente? O que eu tenho que fazer hoje? Como que eu tenho que me comportar? Eu levo muito uma frase para mim, de um evangelista que foi muito conhecido, ele morreu há poucos, acho que 2 anos atrás, chamado Billy Graham, e ele falava o seguinte: olha, a igreja mundial ensinou as pessoas a irem para o céu, mas não ensinou elas a viverem na terra e a envelhecer. Então, querido, isso me incomodou muito. Então, nos últimos anos eu tenho falado muito sobre a igreja, que somos eu e você, aprendermos a viver na terra uma vida extraordinária. Porque se fosse da vontade de Deus simplesmente salvar você, Ele te salvaria, você entregaria sua vida para Ele e no outro dia você morreria, porque Ele queria só salvar você. Mas Ele não quer só salvar você, Ele quer salvar você e restituir aquilo que você perdeu. Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar suas finanças, quer restaurar sua saúde. Ele quer que você governe sobre várias áreas da sociedade, porque como falamos mais no início, Ele governa através de você. Ele fala através de você, Ele enxerga através de você. Agora entenda comigo uma coisa: todas as vezes, desde Adão lá no começo até hoje, todas as crises que a humanidade teve, todas as pestes que a humanidade teve, todo problema que a humanidade teve, sempre que alguém orava a Deus e pedia uma solução, Deus sempre respondeu enviando homens e mulheres. Tinha um problema financeiro, Deus não mandava dinheiro, Ele mandava uma pessoa. Tem um problema, uma doença, uma peste se levantou, Deus não levantava uma vacina, Ele levantava uma pessoa para fazer a vacina. O problema é a comunicação, como que a gente faz? Deus levantava uma pessoa que resolvia o problema da comunicação. Todas as crises que teve na humanidade, Deus teve que levantar pessoas. Então, quando uma crise se apresenta na sua família, lá no seu trabalho, na nação, deixa eu te falar, você é a resposta para essa crise. Querido, se hoje você sair daqui entendendo quem você é, Araguari nunca mais será a mesma. A sua família nunca mais será a mesma. Lá no seu trabalho, querido, ninguém mais será o mesmo, se você entender quem você é. A Bíblia diz no livro de Romanos que a criação, não estou falando só as pessoas que estão ao seu redor, a criação, os animais, as árvores, o ambiente, o clima, a Bíblia diz: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? A criação está aguardando você descobrir quem você é. Todos nós nascemos numa família assim, no mínimo interessante. Se você às vezes olhar, o seu nariz é parecido com o do seu pai, ou o cabelo parecido com o da sua mãe. Mas cada um de nós, querido, carregamos algo em particular, diferente daquilo que seu pai carregou, diferente daquilo que a sua mãe carregou.
Se vocês olharem para minha filha Gabriela, que estava aqui cantando hoje, talvez você possa falar, o nariz dela é igual ao do pai, a testa dela é igual ao do pai. Mas a minha filha carrega algo diferente de mim, que é só dela. Ela não é só a filha do pastor, ela é a Ellen Gabriela. E ela tem uma história que Deus vai escrever, querido, a partir dela mesmo, que não tem a ver comigo. Você carrega uma história, querido, diferente da história que seus pais construíram. De algo muito poderoso dentro de você. E é no meio das crises que nós passamos, que nós descobrimos quem somos. A minha Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, tende por motivo de muita alegria quando vocês passarem por muitas provações, porque quando vocês passam por muitas provações e tribulações, vocês vão desenvolver uma coisa chamada perseverança. E é necessário que vocês tenham perseverança, diz a Bíblia, porque essa perseverança vai tornar você uma pessoa madura. Por que às vezes eu começo um projeto e sempre estou parando? Porque me falta perseverança, maturidade. Você começa uma coisa, para, começa outra coisa, para. Um curso de computação, para. Começa a ir na academia, depois comprou tudo, né? Comprou creatina, comprou whey, comprou aquela meia. Não vou falar não. Comprou aquela meia que usa até aqui. Tênis, gastou muito, foi um mês na academia, depois o que você fez? Parou. Porque faltou o quê? Perseverança. Então as provações, as crises, querido, elas não são para destruir você, elas são para revelar quem você é. É para tirar de dentro de você o melhor, querido. Foi através da morte e do sofrimento de Jesus que a humanidade descobriu a vida de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 João, a vida está no Filho, e quem tem o Filho tem a vida. Mas nós só descobrimos isso através da morte de Jesus. Jesus não morreu porque Roma matou, ou porque os sacerdotes mandaram crucificá-lo. Jesus morreu de tanto viver. Ele viveu tanto que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou. Ele se esvaziou assumindo uma forma humana. Por que Jesus morreu? Porque toda a vida se esvaiu dele. Em 33 anos ele viveu todas as experiências que ele podia viver. Não corra das crises, não tenha medo dos problemas, enfrente os problemas, porque é no meio dos problemas que você vai se tornar uma pessoa resiliente, forte, paciente, mansa. É no meio da depressão que você vai descobrir um Deus de amor que te abraça. É no meio da ansiedade que você vai descobrir um Deus que cuida do seu futuro. É no meio da crise financeira que você descobre um Deus que provê o alimento que você precisa. Não fuja das crises. É quando você às vezes é mandado embora do emprego que você descobre que você é um grande empresário. Aí você vai falar, graças a Deus que eu fui mandado embora do emprego. Então não fuja das crises, enfrente, entenda as crises, porque é por meio delas que Deus vai começar a mostrar quem é realmente você. Aleluia ou não aleluia? Eu queria, querido, falar com você hoje sobre um homem na Bíblia. Eu acho que eu já preguei muito pouco dele aqui. Mas ele, querido, eu chamo ele de sacerdote de transição, porque Deus ele chama Abraão, faz uma promessa a Abraão, ele se torna o pai da fé. A promessa vai se cumprir em Jacó, que é o neto de Abraão, mas no meio do caminho nós temos alguém que é o filho de Abraão, chamado filho da promessa, Isaac. Ele tem uma passagem muito rápida, mas se não fosse o que aconteceu na vida dele, não conheceríamos as 12 tribos de Israel, porque foi através dele e de sua esposa Rebeca que nasceu um filho chamado Jacó. E Jacó teve o seu nome mudado para Israel. A nação de Israel hoje, ela existe por causa de Jacó, mas Jacó só existiu por causa de Isaac. Então ele está no meio. A história dele é muito interessante, e às vezes a gente passa batido na história dele. E eu queria falar um pouco da história dele com vocês. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Eu vou pedir para você acompanhar, se o Douglas puder pôr a versão Almeida aqui, talvez é a versão mais próxima, mas eu acredito que ninguém vai ter essa versão. Eu trouxe a versão original, que é uma versão em hebraico, tá? Então eu vou ler de acordo com os originais. Então tem algumas palavras que talvez vai estar diferente, tá ok?
nem na internet, eu acho que você não vai conseguir. Então tem algumas palavras que eu queria trabalhar com você aqui hoje, para trazer o máximo de compreensão nesse texto, porque eu acredito que pode te ajudar muito. Mas acompanhe o texto aqui, marque na sua Bíblia. Eu vou ler e vou parando, eu não vou ler todo o texto, tá? Eu vou ler e vou parando, a gente vai conversando a respeito dele. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Vocês percebem aqui a crise? Você percebe aqui que tem uma crise, uma fome. Abraão, ele passou um tempo de crise. Deus chamou Abraão e Abraão tinha solução para a crise. Mas agora Isaac, ele está vivendo também outro tempo de crise. É um tempo de fome. Você já viveu alguma vez um tempo de fome? Aquele tempo que você precisa às vezes de uma cesta básica de alguém. Você vive de ajuda às vezes de outra pessoa durante um mês, 6 meses, às vezes um ano. Você está vivendo às vezes só com o seguro-desemprego. Você não sabe o que vai fazer. Você nem sabe às vezes aonde vai trabalhar. É um tempo difícil, um tempo de crise. O seu patrão já chegou essa semana avisando que vai ter corte. Vai ter uns cortes aqui, nós vamos ter que mandar a gente embora. Seu coração já ficou acelerado. Você é vendedor de alguma determinada área, e por causa dessa crise que está tendo aí do petróleo, daquela guerra entre Israel e o pessoal do Hamas, talvez o seu setor foi afetado. É um tempo de crise. O pessoal que trabalha com caminhão, que tem empresa, que depende de coisas que vêm de fora, o diesel está mais de R$7, tem lugar no Brasil que está R$8,10. Aí a carne aumenta, tudo aumenta. O que é isso, gente? Um tempo de crise. E é no meio dessas crises que Deus vai usar, querido, aquilo que Ele depositou dentro de você. Tem algo dentro de você que pode solucionar problemas na hora da crise. Tem pessoas, querido, que na hora da crise, elas sucumbem junto com a crise. Uma crise financeira no país. Tem gente que vai sucumbir junto com a crise, porque ele não se preparou para a crise. Mas, por outro lado, tem pessoas que na hora da crise, ela vai vir um milionário. Aí talvez alguém possa falar assim: esses são os oportunistas. Não são oportunistas, são os preparados. Porque quem se adianta, governa. Quem é que lembra da crise do Covid? Era uma crise, todo mundo estava vivendo isso. Talvez você perdeu um familiar. Talvez você perdeu um familiar. É uma notícia muito triste, gente. Você perder alguém por uma doença, é um tempo de crise. Talvez a sua saúde, eu conheço pessoas que até hoje, por causa do Covid, a saúde foi afetada. Tem gente que sente muita dor de cabeça. Tem gente que não lembra mais, esquece com rapidez porque passou pela crise. Mas o dono da Septigel ficou milionário. Quem mexia com comunicação, com telecomunicação, com live, ganhou muito dinheiro. Aí talvez você possa pensar: mas a pessoa está aproveitando da crise e a pessoa melhorou. Ele conseguiu enxergar algo. Então no meio da crise, às vezes, querido, vai ter infelizmente uns que vão chorar. Mas no meio da crise você pode se levantar para orar por uma pessoa que ficou enferma. Dentro de você, querido, tem a resposta para uma pessoa que ficou doente. Você pode ir lá, querido, não estou falando só de dinheiro. Você pode chegar e colocar a mão na cabeça de alguém e falar: cara, tem um negócio que Deus está falando comigo. Ele vai curar você. Eu quero orar com você. É uma crise para outra pessoa, mas você aproveitou a crise para levar Jesus para alguém. Aprenda a aproveitar as crises. Quem é que gosta de crise? Eu não gosto de crise. Eu não gosto, ninguém gosta de problema, de crise, de doença. Ninguém gosta, mas nas crises, não é que Deus lançou a crise, porque Deus não lançou a doença. Mas naquela crise, se você entender o ambiente, Deus pode fazer algo poderoso através da sua vida. Então olha o que o texto está falando: houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Agora olha o versículo em frente. Isaac foi a Gerar. Ele está num lugar, tem uma crise no lugar, ele viu a crise, ele ficou quieto. A Bíblia fala que ele se movimentou para outro lugar. Vai acontecer um probleminha aqui, eu vou falar disso com vocês. Mas se você percebe: pastor, eu estou no emprego, eu estou ganhando R$1.200, não está dando para suprir as necessidades lá da minha casa. Meu irmão, por que você continua nesse emprego? Se os 1.400 não está dando, você tem que fazer o quê? Faz um curso. Você vai ficar ali quieto esperando sua família sucumbir?
faz alguma coisa. Faz um bolo para vender. Vai trabalhar de garçom. Faz alguma coisa. Não fique esperando o milagre cair do céu. Faça alguma coisa. O que Isaac fez? Tem uma crise. O que ele fez? Se movimentou. Ele pensou na outra solução. Alguém aqui já viu o filme do Walt Disney? Walt Disney, Mickey, né? Foi no meio de uma crise. Quem conhece a história do Walt Disney? Ele estava na crise, na bancarrota, com depressão, no meio dos ratos, jogado no lixo. Você sabe o que ele viu, querido? Ele estava sentado um dia num canto e viu um ratinho querendo pegar, acho que a marmita dele. Você sabe a ideia criativa que ele teve? Criou o Mickey. Depois criou a Minnie. Se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo. Sabe que hora que aconteceu isso? Na crise. Se movimente, não fique esperando as coisas acontecerem. Escute isso: Deus não te chamou para esperar as coisas acontecerem. Deus te chamou para fazer elas acontecerem. É você, querido, que tem que olhar para a situação e falar assim: eu tenho que fazer isso. Seja pequeno ou seja grande, decida decidir, tome uma decisão. Seja qual for a decisão, decisão ruim é melhor que decisão nenhuma. No meio do caminho você vai ajeitando as coisas, mas tome uma decisão. O texto continua dizendo: Isaac foi a Gerar, a Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno apareceu e lhe disse: não desça ao Egito, mora na terra que te direi. Pare aqui. Eu vou fazer uma pergunta, responda para você. Você acredita que Deus depositou dentro de você algo tão poderoso que poderia mudar a história, no mínimo, da sua família? Pastor, eu sinto que tem um negócio aqui dentro, de vez em quando vem umas borboletas no meu estômago assim, sabe? Eu sinto que de alguma maneira Deus quer fazer um negócio com a minha vida. Não sei o que é. Cheguei aqui na comunidade Aprisca, eu não sei o que é, mas eu sinto que tem algo para acontecer. Você, querido, que conhece, está conhecendo a palavra de Deus, existe uma semente divina em você. Existe algo diferente. É como se tivesse uma auréola aí na sua cabeça. O reino das trevas olha, ele identifica e fala assim: cara, o Alex é diferente. Eu tenho que respeitar o que está na vida dele. O que ele carrega, o que o irmão Luiz carrega. Cara, tem um negócio ali. As trevas têm que te respeitar. Agora preste atenção. Essa palavra, a que está na sua mão, no seu celular aí, ela vai julgar os próprios anjos. É através dessa palavra que Deus rege o universo inteiro com todas as suas galáxias. As mais de 440 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Deus, ele rege através dessa palavra. Quem concorda comigo que essa palavra é a mais poderosa do universo? Eu falei isso aqui há uns dias atrás. Ninguém tem medo das palavras de Platão, Sócrates, Karl Marx, Buda. Você pode falar dele em qualquer escola, mas o dia que você fala, ame o seu próximo como a ti mesmo, fala que é uma palavra de Jesus, abre um processo administrativo contra quem falou. O mundo tem medo das palavras de Jesus. Você sabe, querido, então eu queria que você entendesse comigo uma coisa. Tem respostas de Deus dentro de você que nem a NASA tem. Eu não sei se você é daqueles que acredita que o homem foi na Lua, porque nunca foi. Esses dias tentaram ir agora. Você viu lá a número 2 agora? Não deu conta de chegar. Você acha mesmo que lá o Armstrong foi? Com a tecnologia que tem hoje, não conseguiu ir de novo? Você acha que lá atrás eles conseguiram? Tem coisa que nem a NASA sabe, que está na Bíblia, que se você ler, querido, você vai descobrir. Agora deixa eu te contar uma coisa. Por que às vezes quando você está em crise, você busca conselhos em alguém que não conhece a palavra de Deus? Por que às vezes, querido, a gente está buscando conselho para as nossas crises com um guru da internet, com um psiquiatra, com um psicólogo, Por quê? É porque
no chat GPT. Estou com a crise, o que vai acontecer no chat GPT? Estou triste, o que faço? Aí o chat GPT começa a conversar com você. Você tem a Bíblia. Agora, querido, olha o que Isaac ia fazer. A crise apareceu. Ele estava fazendo certo, que era se movimentar, mas ele ia tomar uma atitude errada. Ele ia descer ao Egito. O Egito representava o governo do mundo. O próprio Paulo diz lá no livro de Coríntios, você sabe o que ele fala? Por que vocês estão pegando as questões de dentro da igreja? Um está devendo o outro, a herança não sei de quem, do pai e do filho, a separação de bens. Vocês estão pegando essas questões, estão levando para um juiz do mundo resolver. Vocês não sabem que a palavra que está na mão de vocês vai julgar os próprios anjos. Vocês mesmos fazem um conselho aí e resolvam entre vocês. Você está confiando a solução da sua vida a alguém que nem conhece a Deus e que é guiado pelo diabo. Paulo desceu a lenha na igreja de Coríntios. E Isaac ia fazer o mesmo. Só que Deus apareceu, olha o que Deus diz para ele: Isaac, não desça ao Egito, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Então, querido, quando você tiver que tomar uma grande decisão, procure primeiro a Deus. Procure primeiro o Senhor. Eu tenho filhos, direto tem um filho lá gripado, com alguma coisa, uma rinite, uma anite da vida, e direto acontece. A gente leva eles nos médicos. Não somos assim tão irracionais, né? A gente leva eles nos médicos. Só que conversa com os meus filhos. Quando eles ficam doentes, a primeira coisa que eles falam assim: pai, ora comigo. A dipirona está aqui, nessa mão, e a outra mão está na cabeça deles orando. A primeira coisa que nós fazemos é falar: Senhor, abençoa, libera a bênção agora. Nós consagramos essa dipirona ao Senhor, mas sabemos que é a tua bênção que vai curar. Primeiro buscamos a Deus e depois procuramos os recursos humanos. Não tem problema você ir num médico, vá nos médicos, eles foram levantados por Deus. Vá na farmácia, use o remédio. Não estou falando para ninguém parar de usar remédio, mas primeiro, busque ao Senhor. Levantou uma crise financeira lá em casa, uma crise no casamento. Aonde eu posso buscar solução? Na palavra. Quem aqui criou a família? Quem sabe quem criou a família? Foi Deus? Então quando acontece um problema na família, eu tenho que ir aonde? No fabricante. É o que nós falamos, né? Deu problema, eu vou aonde? Lá no fabricante. Você não vai encontrar resposta fora dele, porque foi ele que criou. Aleluia. Vamos seguir com o texto? Vamos aproveitar que ainda está bom de falar, né? Aleluia. Siga o texto comigo. Versículo 3. Mora nessa terra e eu estarei contigo. Te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão seu pai. Opa, nós temos algo aqui. Isaac vai viver algo poderoso de Deus, mas Deus está falando para ele: não começou com você. O que você está vivendo hoje como igreja, o que nós estamos vivendo como igreja, não começou conosco, não começou com o pastor Wesley. Tem a ver com pessoas que pagaram um preço há anos atrás. O que o Simei está vivendo e vai viver de Deus não começou com ele, começou com o pai dele. Começou antes de nós, então nós não somos a última bolacha do pacote. Não está acontecendo por causa de mim. O que Deus vai fazer na sua vida tem a ver com pessoas que também pagaram o preço antes de você. Existe uma bênção sobre a sua vida, querido, que você precisa entender. Eu não sou o último e não sou o primeiro, eu faço parte do processo. Foi o que Deus falou para Isaac: olha, eu estou te abençoando hoje, porque o seu pai fez uma aliança comigo. Se hoje você que é pai decidir fazer uma aliança com Deus, seus filhos serão abençoados por causa da aliança que você fez. Hoje eu entrego as minhas ofertas e dízimos, querido, não tem a ver comigo. É para que um dia Deus apareça para os meus filhos e supra a necessidade deles. Eu sou fiel hoje, não é para que Deus me abençoe, porque eu já sou abençoado. Eu tenho uma aliança com o Eterno, mas a minha oração é para que um dia Deus apareça para Esther, o Heitor e para Gabriela e fale: eu sou o Deus do seu pai. Ele tinha uma aliança comigo. Se você faz uma aliança com Deus, os seus filhos serão abençoados. Se você se santifica hoje, um dia Deus encontra os seus filhos e fala assim: o seu pai, ele tinha uma aliança comigo. A sua mãe, ela orava nas madrugadas. Eu estou aqui te protegendo hoje porque o seu pai um dia pediu para te proteger.
Certa vez, querido, eu vendo uma história, eu não lembro se eu li ou se eu vi o testemunho, uma mãe orava por um filho, o filho nasceu na igreja, mas não queria muito saber de igreja, lá nos Estados Unidos, e ele foi para a Marinha. Eu já contei isso acho que uma vez aqui na igreja, e a mãe dele era aquela mulher de oração, ela orava todos os dias na mesma hora, todo dia na mesma hora, e ele na Marinha, um dia ele estava no submarino, e o submarino apagou tudo, acabou a energia dentro do submarino, e eles começaram a afundar, e foi acabando o oxigênio, porque acabou a energia, não tem como mais gerar esse oxigênio. Então apagou as luzes, e o comandante falou assim: gente, quem souber orar aqui, começa a orar aí, para ver se Deus faz alguma coisa, que nós temos mais alguns minutos de oxigênio. E esse rapaz, que era o filho dessa mulher, dessa senhora, falou assim: olha, eu ia na igreja, mas eu não tenho muita intimidade com Deus, mas a minha mãe tem. Aí o comandante falou assim: então como é que é o nome da sua mãe? Maria. Então todo mundo agora vai começar a orar para Deus falar com a Maria, para Maria falar com ele. Todo mundo começou a falar: Deus, fala com a Maria, fala com a Maria, fala com a Maria, para Maria falar com o Senhor. Querido, deu mais ou menos 16 segundos, ligou tudo de novo, voltou a funcionar. E o comandante levou para cima o submarino, falou assim: a primeira coisa que nós vamos fazer como pisarmos em terra, nós vamos conhecer a mãe desse rapaz, porque ela deve ter muita intimidade com Deus. Foi só falar o nome dela, ligou tudo de novo. E na hora que eles foram lá, eles tinham que voltar primeiro, apresentar lá na marinha e tal. Falou: não, nós vamos primeiro na casa dela. E chegou lá, falou assim: ó, nós viemos aqui, aconteceu, contou a história para ela. E olha que interessante, a hora que eles contaram o horário que aconteceu, ela falou: nessa hora eu estava ali na cozinha fazendo não sei o que, e me deu vontade de orar pelo meu filho. Homens e mulheres que oram por seus filhos, guardam e protegem eles. Todas as manhãs eu oro, querido, pelos meus filhos, pela minha esposa, falo: Deus, guarda eles, envia anjos. Quando eu deixo meu filho na escola, meus filhos, eu coloco a mão sobre a cabeça deles, todos os dias, e falo: que o Senhor te dê sabedoria e te proteja hoje. Abraão tinha uma aliança, e agora Isaac ia começar a viver os benefícios dessa aliança. Agora, querido, eu queria que você olhasse comigo esse versículo. Olha só o que Abraão fez. Leve isso para a sua vida. Versículo 5, talvez está um pouco diferente a versão, por isso que eu trouxe o original para ler com vocês. Porque Abraão escutou a minha voz, diga comigo: escutou minha voz, guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Então Deus está falando: sabe por que eu estou te abençoando hoje, Abraão? Isaac, porque seu pai escutou minha voz. Depois eu dei uma sentença para ele, ele guardou minha sentença, guardou meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Se você quer que a sua família, seu emprego, seus filhos sejam abençoados, aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando Deus falar para você fazer uma coisa, meu irmão, faz o que Deus está mandando você fazer. É proteção, ainda que pareça loucura, é proteção. Aleluia ou não aleluia? Agora vamos falar de Isaac. Vamos começar? Eu vou tentar terminar o mais rápido possível. Agora, querido, esse Isaac vai começar a viver uma história. E hoje, agora nós chegamos aqui no nosso tema da mensagem hoje. Diga comigo assim, ó: Oceano Azul. Ah, Oceano Azul. É no mínimo curioso, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas nós temos um oceano azul. E aqui na beirada, nós temos muitas pessoas pescando aonde? Na beirada. Não é isso? Um escritor desse tempo, não me recordo o nome dele, ele escreveu um livro chamado Oceano Azul. E no livro dele ele diz o seguinte: que muitas pessoas estão fazendo o seguinte: estão tentando pescar no Oceano Vermelho. O que é o Oceano Vermelho? Todo mundo está tentando fazer o que todo mundo está fazendo. Todo mundo está tentando fazer o que todo mundo já faz. É um celular, sei lá, Redmi. Aí você vai lá e fala: vou vender o Redmi. Você não pensa em criar uma coisa diferente, você está fazendo o que todo mundo faz.
Todo mundo está fazendo administração, faculdade de administração. Vou fazer, porque todo mundo está fazendo. Todo mundo agora resolveu produzir cadeira branca. Não, está dando muito dinheiro, você vai lá e faz o quê? Cadeira branca. Todo mundo está abrindo uma pizzaria. O que você faz? Vou abrir uma pizzaria. Não é assim? Todo mundo está tocando worship. O que a gente faz? Toca o worship. Por quê? É o oceano vermelho. Você está brigando perto de um oceano vermelho, onde todo mundo está, entenda isso, disputando o mesmo espaço. Quando você briga, querida, onde todo mundo está disputando o mesmo espaço, vai ser difícil, porque sempre tem alguém melhor que você. Sempre tem alguém melhor que você. Pastor, Deus colocou no meu coração que é para me abrir uma pizzaria. Vou abrir uma pizzaria. Aí você quer abrir uma pizzaria num bairro onde já tem uma pizzaria que está lá há 6 anos. Aí, querido, você abre a pizzaria, mas a pizzaria sua é exatamente igual a outra. O que você oferece? Pizza. Aí aquele outro está vendendo mais. Se você hoje, querido, colocar no chat GPT, você vai ver no Brasil que a cada 5 empresas que abre, ela fecha 2. De cada 5, fecha 2. Isso significa 20%. A cada 5, fecha 2. Com CNPJ. E a cada 2, sem CNPJ, uma fecha. Isso é 50% no primeiro ano. Às vezes você queria abrir um restaurante. Pastor, eu quero abrir um restaurante. Deus colocou no meu coração, eu quero abrir um restaurante. Aí você abre um restaurante num lugar onde não tem comércio nenhum. Seu restaurante é bonito, tem um monte de cadeira, sua comida é uma beleza, mas o lugar que você colocou ele, querido, já tem um restaurante lá que todo mundo compra lá. E a única coisa diferente do seu para o outro é que o seu é de endereço diferente, mas a comida é igualzinha: arroz, feijão, bife, batata. Aí você está reclamando, às vezes, pastor, por quê? Deus não me prospera. Você está trabalhando no oceano vermelho. E Deus, Ele tem um oceano inteiro azul para você, e você está ali brigando pela mesma coisa. Isso acontece dentro da igreja. Eu falei aqui na reunião que tivemos de líderes domingo passado. Às vezes você fica brigando dentro da igreja por um microfone, um espaço, porque aqui é um oceano vermelho. Todo mundo está brigando pelo mesmo microfone, todo mundo brigando pela mesma área. Querido, a minha paróquia é Araguari. Nós somos missionários fora daqui, nós vamos brigar por cargos e posição dentro da igreja. Você não precisa fazer isso. Existe um oceano de pessoas para ganharmos para Cristo. Pastor, eu quero abrir uma pizzaria. Deixa eu te falar, faz alguma coisa que ninguém está fazendo, e todo mundo vai para lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se você tem comércio ou não, tá? Mas você já percebeu? Talvez você vai conseguir assimilar. Pessoas relacionadas, às vezes, muito a comércio em Araguari, atendimento, estou falando do atendimento. Você percebeu, às vezes, o quanto o atendimento de Araguari é ruim? Isso? Por que você sai daqui, às vezes, para comprar uma coisa em Uberlândia? Porque o atendimento, às vezes, é muito ruim. Eu e minha esposa, há 2 semanas atrás, a gente estava vendo algo que nós precisávamos comprar, que Araguari deve ter, sei lá, 2 ou 3 empresas só que faz isso. E eu peguei o WhatsApp, comecei a conversar com o pessoal. Escute isso, se você tem comércio, cuidado. E eu comecei a colocar lá para eles assim, eu queria muito essa mercadoria, era um valor significativo, muito significativo. E eu mandei mensagem, o vendedor começou a conversar comigo: o que você precisa? E entrei em 2 Instagrams do mesmo produto na cidade de Uberlândia. No final de semana, a Uberlândia me respondeu. No outro dia eu tinha o orçamento descrito certinho, bonitinho, e eles doidos para fechar a venda comigo. Tem quase 3 semanas. Sabe o pessoal de Araguari? Até hoje não me mandou, não perguntou nem meu nome. Nem meu nome. Como o Senhor se chama? Se você vai abrir um comércio, deixa eu te falar uma coisa, querido, faz o que ninguém está fazendo. Eu trabalhei 17 anos com vendas. Fui vendedor de material de construção. Teve clientes que me acompanhou durante 15 anos. 15 anos. E em
enquanto eu vendia, eu tentava fazer algo que ninguém fazia. Quando eu comecei a vender, eu era gerente e vendedor na empresa que eu fui. A empresa vendia uma média de 130 a 140 mil por mês. E o dono da empresa falou: se você dobrar isso aqui, eu vou te dar tantos % da empresa. Eu falei: não, eu quero só a comissão. Em 6 meses eu entreguei a empresa para ele com $500 mil. 6 meses. Contratei vendedores, pintei a loja, arrumei balcão, fiz tudo o que tinha que arrumar em 6 meses. Fiquei lá por muitos anos. Quando eu saí da empresa, eu entreguei para ele uma empresa vendendo mais de $2,5 milhões. Eu não vendia tudo isso, tinha outros vendedores. Eu vendia uma média de $500 mil e às vezes 600 mil por mês, sozinho. Quando eu saí da empresa, 17, no primeiro mês a empresa caiu quase 1 milhão de vendas. Mas eu não vendia 1 milhão de vendas, porque eu ajudava os outros vendedores. Para substituir eu que saí, eles tiveram que colocar 3 vendedores. As pessoas que compravam, querido, comigo, não entram na loja mais. Eles me mandam mensagem até hoje. Tem 3 anos que eu saí de lá e falam assim: eu nunca mais consegui voltar lá, porque ninguém olha para mim. Eles me deixam andando na loja, ninguém fala oi, bom dia. Você sabe por quê, querido? Muitos de nós estamos sentados no Oceano Vermelho. Se você, querido, quer fazer algo diferente, você quer que a prosperidade de Deus venha sobre a sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua empresa, deixa eu te falar uma coisa: faça o que ninguém está fazendo e para de pescar no Oceano Vermelho. Tem um oceano azul inteiro. Procura fazer algo que ninguém está fazendo. Querido, em Araguari, só de você dar atenção para o seu cliente, ele já vai comprar. Só de você dar atenção, ele vai comprar. Responde na hora, cumpre o prazo que você falou de entrega. É tal dia, se marcou 6 horas, é 6 horas. Se a pessoa te mandou mensagem, arruma um sistema e faz com que rapidinho as pessoas sejam atendidas. Você já está fazendo, querido, algo que a maioria não está fazendo. Quem está entendendo? Agora, sabe esse camarada aqui, gente, o Isaac? Eu profetizo em nome de Jesus nessa noite a unção do 4º poço sobre a sua vida. Você vai parar, querido, de pescar onde os outros estão pescando. Deus vai te dar uma unção criativa. E na área, na sua casa, no seu ministério, você vai fazer algo que ninguém está fazendo. Eu creio nisso. Pastor, eu não tenho. Deixa eu te falar, você vai fazer um negócio com a sua aposentadoria que os outros aposentados não fazem. Não importa, querido, em que setor, em que lugar, você vai fazer algo poderoso da parte de Deus. Seja financeiro, seja ministerial, seja na saúde, seja no atendimento, seja como igreja, seja como ministério. Deus vai te dar uma unção de criatividade. Vamos ver o que aconteceu com Isaac? Eu já vou começar a caminhar para o final, pessoal. Olha comigo agora o versículo, volta lá comigo. Versículo 12. Vamos lá? Gênesis 26, 12. Olha o que diz. Isaac semeou naquela terra e colheu naquele ano 100 vezes mais, e o Eterno o abençoou. Então primeiro ele escuta a voz, ele está debaixo de uma promessa que nós falamos. Deus deu uma direção para ele. Ele está debaixo da bênção de Abraão. E agora ele vai pegar o recurso dele e jogar na terra. A Bíblia fala que no mesmo ano ele recolheu 100 vezes mais. É como se você colocasse lá na poupança ou no CDI R$1.000. A Bíblia está falando que ele colheu no mesmo ano 100 vezes mais. É aquela pessoa que transformou 1.000 em 100 mil no mesmo ano. Como é que isso pode acontecer? Olha o que a Bíblia fala: o Eterno o abençoou. Só com a bênção de Deus, querido, você vai conseguir ser produtivo. Se não for a bênção, eu recebi uma mensagem essa semana de um empresário da igreja, e ele falou assim: pastor, no Brasil, eu bati a meta de vendas do Brasil. Já pensou um vendedor em Araguari, se dá desse tamanhozinho, vender a meta de venda de todos os vendedores? Gente, isso é loucura. Mas o que a Bíblia está falando? O Eterno o abençoou. Você precisa da bênção de Deus.
Aqui está abençoava, né? O Senhor o abençoava. Estava abençoando todo dia, progressivo. Agora olha o que aconteceu na vida desse camarada, gente. Vamos continuar. Olha essa palavra aqui, eu não sei como que está nessa versão, no 13. Isso, está a mesma. E engrandeceu-se o homem. Deixa eu te falar, gente, não tenha medo da grandeza. Eu sei que às vezes fica parecendo, eu estou traindo meus pais, estou traindo a cultura da família, eu não posso crescer, eu não posso prosperar. Deixa eu te falar, é Deus que quer engrandecer você. Não tenha medo da prosperidade, não tenha medo de viver uma história diferente do seu bisavô, tataravô. Querido, agradeça, honre os seus pais, honre seus avós, honre a sua cultura e fale, muito obrigado, mas o Senhor tem algo diferente com a sua vida. Olha o que a Bíblia diz: engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou poderoso. Gente, isso é muito forte. Ele era grande, depois que ele foi grande, ele enriqueceu e depois ele se tornou poderoso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus engrandecer você, a sua prosperidade, glorifica a Deus. Vou te explicar. Um filósofo do passado disse o seguinte: mostra-me uma vida redimida e eu acreditarei no seu Redentor. Às vezes você está lá pregando de Jesus para sua família, para os seus amigos, mas eles olham para a sua vida e eles não querem o Deus que você serve, porque a sua vida é uma bagunça. A sua vida é uma miséria, a sua vida é só dívida, dívida, dívida. Aí você está falando para eles de um Jesus que não resolve nem o seu problema. Você entende isso? Querido, a sua vida também glorifica a Deus. As pessoas vão olhar e falar, eu quero Deus. Porque o primeiro contato que as pessoas têm com Deus, querido, é através de você. Então, querido, quando a sua vida foi redimida, você mudou o jeito de falar, você mudou as palavras, você se tornou uma esposa mais sábia, um marido mais sábio, que supra as necessidades, um filho mais obediente. Querido, isso faz com que Deus seja glorificado na boca dos outros. O mundo lá fora não tem problema com Jesus, eles amam a Deus, eles amam Jesus. O problema das pessoas lá fora, querido, é a igreja, porque às vezes nós envergonhamos o nome de Deus. Tenha uma vida redimida, e quando você falar de Jesus para alguém, eles falam, eu quero o Jesus que você serve. Porque o Jesus que você serve, Ele te abençoou, Ele mudou sua vida, mudou sua saúde, mudou sua cultura, Ele te prosperou, Ele te curou. Me dá esse Jesus. Uma vida redimida glorifica a Deus em todas as áreas. O quanto Jesus afetou sua vida, nessa mesma proporção, seus parentes vão olhar e falar, cara, o João, nosso João era encrenqueiro demais. O Bob, né? O Bob era encrenqueiro demais. Mas depois que ele foi para a igreja, ele agora trata a esposa melhor. O Bob foi para a igreja e ele devia todo mundo, mas agora ele procurou todo mundo e começou a pagar as dívidas. O Bob era mentiroso, mas agora o Bob só conta a verdade. Uma vida redimida faz com que as pessoas voltem a olhar diferente para Jesus através da sua vida. Olha comigo, vamos seguir? Próximo versículo, olha lá. Ele tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Próximo versículo. E todos os poços, os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Próximo versículo. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque você é muito mais poderoso e te tens feito mais poderoso do que nós. Versículo 17. Então Isaque partiu dali e fez acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Próximo. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Coloca o 19, presta atenção aqui comigo. Naquela época como hoje, o bem mais precioso da humanidade é a água. Vou falar nisso, vou até tomar água.
Aleluia pela água. O bem mais precioso da humanidade era a água, como é até hoje. Então Isaac, ele queria fazer o quê? Uma casa e começar a cuidar dos negócios dele. A primeira coisa que ele fez é: eu vou lá desentulhar os poços que o meu pai Abraão cavou. E ele foi naqueles lugares. Ele foi lá e cavou e achou água e foi dormir. No outro dia, o que os filisteus fizeram? Foram lá, jogaram pedra, jogaram terra e entulhou. Quantas vezes você ainda não tinha começado a viver um sonho, viver algo poderoso em Deus, fazer uma faculdade, viver algum sonho, eu não sei qual é o sonho, às vezes era comprar um carro, comprar uma moto, e as pessoas começaram a entulhar. Não vai dar certo não, você é pobre, pobre não faz faculdade, pobre não pode ter negócio, pobre não pode ficar rico, pobre, aquele tanto de coisa, não, você é negro, negro não pode ser não sei o quê, e tanta coisa começou a entulhar os seus poços, matar os seus sonhos com palavras. Foi isso que aconteceu com Isaac. Ele cavava um poço, eles iam lá e jogavam terra. Cavava um poço, ia lá e jogava terra. Abriu um negócio, ia lá alguém fazia uma intriga e fechava. Foi o que Isaac fez. Eu não vou ler todo o texto com você, mas vocês viram aqui que fala que ele deu aos poços os mesmos nomes que eles tinham antigamente? Ele cavou, primeira coisa que ele fez, eu vou começar a finalizar aqui. Ele desentulhou um poço de Abraão. Então ele está gastando energia, recurso e gente para desentulhar um poço, ok? Olha para mim, você que é mais jovem, tente viver durante a sua vida algo que Deus tem para você. Não fique desentulhando o poço, porque você vai gastar muita força e energia. Segunda coisa, ele agora vai cavar um poço que ele mesmo quis cavar. Ele dá o nome desse poço de Ezeque. Ezeque em hebraico significa discussão. Ele foi lá e cavou o poço e falou: agora eu vou fazer minha casa aqui em frente. Leia o resto na sua casa, porque senão eu vou demorar muito aqui. E ele foi lá e cavou, foi dormir. Sabe o que os filisteus fizeram? Foram lá, fez um acampamento ao redor do poço e falou: esse poço aqui é nosso, essa terra é nossa. O poço chamava Ezeque. Ezeque significa discussão. Você sabe o que ele estava tentando fazer? Tentando ser próspero no Oceano Vermelho, fazendo no mesmo lugar que todo mundo estava fazendo. Ele falou: vamos um pouquinho mais para frente. Cavou outro poço num lugar chamado Sitna. Sitna em hebraico significa briga. A hora que ele foi dormir de novo, sabe o que os filisteus fizeram? Fez um acampamento ao redor e falou: essa terra é nossa, esse poço é nosso. Então ele já mexeu em quantos poços? 3 poços. Um chama discussão, o outro chama briga. E ele foi lá tentar desencavar o poço do pai. Não deu certo, entulharam. Sabe o que ele fez? Foi buscar a Deus. Falou: Deus, para onde eu vou agora? Coloca aquela imagem fazendo favor para nós aqui do Oceano Azul. Sabe o que ele fez? Ele afastou um pouquinho mais para trás. Fez assim, ó. Foi afastando. Todo mundo brigando pelo pouquinho. Ele falou: você quer saber? Eu vou lá para o lugar mais difícil agora. Eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Ele foi para o Oceano Azul. Ele foi fazer uma coisa que ninguém estava fazendo. E ele vai viver, querido, um grande milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Vai para os lugares mais fundos. Lugar aonde só peixe grande vai. Onde só os peixes grandes vai. Só quem sabe nadar vai. Não fica fazendo o que todo mundo está fazendo, não. Não fica fazendo do jeito que todo mundo está fazendo, não. Pastor, mas é mais difícil, eu sei, mas você vai nadar sozinho lá. Você pega um peixe, o cara do lado fala: é meu. Você puxa uma bota, o cara fala: do meu avô. Não, vai lá onde não tem ninguém pescando. Que Deus te dê essa unção de criatividade para você fazer o que ninguém está fazendo. Que você tenha ideias que ninguém, querido, até hoje teve. Você vai vender de um jeito que ninguém vende. Você vai adquirir de um jeito, querido, que ninguém vai adquirir. Você vai casar e o jeito que você vai fazer vai ser do jeito que ninguém faz. As coisas e o ministério que Deus vai fazer na sua vida vai ser de um jeito que talvez ninguém ainda fez. Vai pescar no Oceano Azul. Aí você sabe, querido, o que Isaac fez? Depois você lê lá na sua casa, versículo 16 e 17. A Bíblia fala que ele se afastou mais e cavou o 4º poço. Cavou, falou: vou dormir. No outro dia ele foi lá, quem apareceu lá?
Ninguém. Segundo dia dormiu, quem apareceu lá? Ninguém. Uma semana depois, quem apareceu lá? Ninguém. E ele colocou o nome desse poço, querido, de Beersheba, ou Beerseba, que significa lugar espaçoso. Ele falou: eu fui para um lugar onde ninguém tem coragem de cavar. Eu me afastei de todo mundo e comecei a fazer de um jeito uma coisa que ninguém fazia. Agora, querido, se você ler, querido, eu profetizo que você vai achar o lugar do quarto poço, em nome de Jesus. Só que depois que ele achou o quarto poço, um dia ele foi dormir, e os servos dele que cavavam, ele abriu uma empresa de cavar poço. Ele acordou de manhã, o servo dele falou assim: nós estava ali jogando biloca, fazendo um negócio ali, sabe o que aconteceu? Cavamos outro poço, achamos água ali, apareceu alguém? Não apareceu ninguém. Então ele cavou 5 poços. A unção do quarto poço, a hora, querido, que você achar o veio, a Bíblia minha fala, original, que ele achou um veio d'água. Ele achou uma fonte, querido, aonde ninguém nunca tinha ido, num lugar difícil e pedregoso. Ninguém tinha coragem de cavar lá, mas ele foi lá e cavou. Eu quero terminar com um versículo em Lucas. Abre comigo em Lucas, por favor. Capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz. Querido, aqui a Bíblia fala que Simão, ele pescou a noite inteira, e ele era um bom pescador. Pescou a noite inteira. E por mais que ele fosse um bom pescador, ele estava pescando no Oceano Vermelho, lá na beiradinha, onde ele era acostumado a pescar. Só que um dia, assim como Abraão e Isaac, sabe o que aconteceu? Ele ouviu a voz de Jesus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Jesus. Olha o que Jesus falou para ele. E quando acabou de falar, disse a Simão. Que versão que está aqui? Eu queria ler na NVT, fazendo favor, só para você entender um pouco mais profundo. Olha o que fala. Quando ele terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais. Agora vá para onde é mais, e lance as redes para pescar. Olha o que Jesus está falando, a mesma coisa que ele falou para Isaac: vai para um lugar mais fundo, aonde os peixes grandes vão. Ore de um jeito que ninguém ora. Acorda num horário que ninguém acorda. Na hora do louvor, faz uma coisa que ninguém está fazendo. Todo mundo aqui cantando desse jeito, você resolve pular, dar cambalhota, você dá um grito, você canta uma música, uma letra fora da música, você dá um grito, fala: Senhor, hoje eu vou chamar a sua atenção aqui. Faz uma coisa que ninguém está fazendo, porque a tua cura vai brotar. A tua cura vai brotar. A cura do cego de Jericó, ela brotou na hora que ele deu um grito. Ele falou: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo falava: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ele falou: fala com a minha mão. Eu estou falando agora com o filho de Davi. Ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que Jesus falou? Traz esse homem para cá, põe ele aqui. O que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Ele já enxergava. Alguma coisa na vida fez ele perder a visão. Se alguma coisa na vida te fez voltar a perder a visão, grite. Faça algo que ninguém está fazendo. E o que será que aconteceu com Simão? Vamos ver o próximo versículo. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda, não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Eu vou tentar de novo. Olha o versículo 6. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Vai pescar mais fundo. Todo mundo ora 15 minutos por dia, ora 30. Lê 1 hora. Faça algo que ninguém está fazendo. A bênção de Deus para você está no mais profundo. A unção do quarto poço está te perseguindo. A minha pergunta hoje para você é: o que está entulhando a fonte de jorrar? O que está impedindo da fonte de Deus de jorrar na sua vida? Lá em casa nós temos muitas torneiras. Tem um chuveiro e tem um bico de água que passa na rua. Todo mundo é assim? Tem um hidrômetro. Agora tente imaginar, querido, que lá na torneira de casa ou no chuveiro eu resolvo ir lá e colocar uma pedrinha
tapa-rolha, uma tampinha. Por mais que a fonte lá fora está jorrando, tem alguma coisa aqui dentro que está impedindo. Tem uma fonte de Deus jorrando aqui hoje, a presença de Deus está jorrando, cura, milagre, prosperidade, Deus liberando dons e ministérios. Só que às vezes tem coisa, querido, que você colocou na fonte do seu coração e está entulhando. É uma falta de perdão, é uma não entrega de dízimo, oferta. Você está brigando com alguém aí dentro da igreja, você fala, não, aquilo ali eu não converso. Está impedindo, Deus está querendo fazer, mas tem uma coisinha ali que está impedindo. Deus está falando, libera a fonte, desentope os poços, porque o que eu tenho para você, querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Fique de pé, deixa eu orar com você. A fonte está jorrando, só que às vezes tem algo que está impedindo, querido. O que está impedindo? O que está impedindo? Eu quero orar com você.